Olá, seja bem-vindo ao 30Cast. Eu sou Eduardo Negri, presidente do Diretório Municipal do Partido Novo em Curitiba, e estamos trazendo aqui nossos 39 pré-candidatos a vereador de Curitiba, para que você possa conhecer, já ir se familiarizando com cada um. Aqui comigo, Alexandre. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, Eduardo. Lembrando que quem está assistindo de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, pessoas que você quer que conheçam o Novo. E quem quiser seguir a gente nas redes sociais... @NovoPR Curitiba. Lá vai conhecer todos os nossos 39 pré-candidatos. Isso aí. E hoje aqui com a gente, Dorgival. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Alexandre? Um prazer estar com vocês hoje. João, nosso grande objetivo aqui é a gente poder te conhecer um pouquinho. Se você puder contar para nós a sua trajetória, onde você nasceu, como chegou aqui em Curitiba, como que tá até hoje. Legal, eu sou um paraibano, né, nascido no sertão da Paraíba, uma cidade chamada Pombal, bem no extremo oeste da Paraíba. Lá eu fiquei até os meus 5 anos, depois fomos como família para Alagoas, Santana do Ipanema. Meu pai era transferido e obviamente a família, né, junto. E depois a gente foi para Campina Grande, né? Voltamos para Paraíba, mas para Campina Grande, que é uma cidade bem conhecida hoje, o maior São João do mundo, né? É. E lá fiquei até os meus 12 anos, mais uma vez transferido para o Piauí. Então eu fui morando em algumas cidades do Nordeste, então eu sou um nordestino também, né? Assim, bem familiarizado com o Nordeste. Voltamos para Campina Grande, aos 19 anos eu saí e fui embora para Rondônia, Porto Velho. Uma virada, uma guinada assim, bem grande. Atravessou o país. Atravessei o país. Fui em busca daquela aventura que o jovem busca, né, para tentar encontrar um lugar no mercado de trabalho, estudar, fui fazer direito também, fiz direito, 2 anos de direito lá e depois a gente acabou migrando para o Paraná. E aí veio direto para Curitiba? Não, aí viemos para Pato Branco. É uma história muito... Dá para escrever um livro, Eduardo e Alexandre, porque foi aí uma vinda para o Paraná atraído pelo amor, né? Pelo romance, pela namorada. Sério? A minha esposa, com a qual estou casado há 36 anos, era sobrinha de um amigo com o qual eu morava em Porto Velho, dividíamos apartamento. E ele sempre que mostrava o álbum da família, eu via a minha futura esposa ali, né? E eu nunca tinha namorado ainda. É interessante, né? Já estava com 19 para 20 anos. E eu olhava para aquela loirinha e dizia, rapaz, essa loirinha, sua sobrinha, vai ser minha namorada. Brincando para ele, mas não sabia eu que Deus tinha um propósito, né? Uhum. Nessa brincadeira. E aí vim para Pato Branco um dia, gostei. Resolvi ficar, começamos a namorar, noivamos, ela morava em Pato Branco. Uma gaúcha, mais radicada em Pato Branco, tá, no sudoeste do Paraná. E para lá eu vim, até com a expectativa de um trabalho na Rádio Selinalta de Pato Branco. Fizemos amizade com o Frei Nelson naquela época. E aí ali ficamos, noivamos, casamos, entrei no SESI, antes até um pouquinho. Entrei no SESI, Serviço Social da Indústria, tá, no Sistema FIEP, onde eu desenvolvi minha carreira também. Ah, daí você trabalhou no SESI lá em Pato Branco mesmo. Casei lá em Pato Branco, trabalhei no SESI em Pato Branco, aí depois fui promovido e fui trilhar uma carreira profissional no SESI, e aí, partir de Pato Branco, Francisco Beltrão, tá, Apucarana, Curitiba. Ah, então sua mudança para Curitiba veio através do SESI. Através do SESI, uma transferência, eu gerenciava o SESI de Apucarana, estava lá por 6 anos, e depois de ter gerenciado o SESI de Francisco Beltrão por 2 anos, Apucarana 6 anos, fui transferido para Curitiba, até por imposição do José Carlos Gomes de Carvalho, na época era o presidente da FIEP. Legal. Ele foi lá, gostou do que viu lá no SESI, eu gerenciando toda aquela realidade do SESI lá, mudamos e fizemos um monte de mudanças, né, como gestor. Ele gostou e quis que eu viesse para assumir o SESI do SIC aqui em Curitiba. Foi assim que a gente veio parar em Curitiba há 28 anos atrás. E para quem não conhece, né, o SESI faz parte do programa dos 5S. Sim, faz parte do Sistema S. Sistema, né? S. SESI e SENAI são ligados à indústria, SESC e SENAC ao comércio, SEST e SENAT ao sistema do transporte e assim por diante, né? SEBRAE, aí você tem mais SEBRAE, tem Sinduscon e assim por diante. E hoje tem uma função bem importante de fazer parceria
público-privada. Com certeza. O SESI ocupa um espaço muito importante. Com certeza, Eduardo. O SESI ocupa um lugar muito importante. As federações das indústrias nos estados, né, tanto como as federações do comércio e outras, realizam parcerias público-privadas com o setor público, obviamente, né, com o governo. E o Sistema S tem sido, assim, fundamental para o desenvolvimento econômico do país, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento educacional, enfim. Que legal. Então, nessa sua experiência aí, você pode ver muita coisa também que está faltando no poder público. Muita coisa. Com certeza, a gente tem observado que o poder público é muito leniente, é muito lento e muito ineficiente também, né? De uma maneira geral, nós temos observado isso. Por quê? Porque o Estado é um Estado muito inchado, é uma máquina muito pesada. E uma das coisas que me atraiu para o Novo, Eduardo e Alexandre, foi exatamente esse fato de um princípio que o Novo tem de ter um Estado enxuto, um Estado mínimo, que é exatamente nisso que eu acredito. Né? Uma máquina que não funciona do jeito que está aí, que se torna cabide de emprego, que se torna uma coisa ineficiente, e o setor privado, a livre iniciativa, as demais áreas da sociedade sofrem com isso. É muita burocracia, né? Como o Estado é tão inchado que se cria muita burocracia e atrapalha a vida de todo mundo. Atrapalha a vida do empreendedor, atrapalha a vida do cidadão quando precisa usar alguma coisa pública. É muito gasto, é muita dificuldade tudo no poder público no Brasil. Com certeza, é isso mesmo. E, inclusive, só pra gente continuar nesse assunto, é uma coisa que a nossa oposição, a esquerda, acredita diferente da gente e querem criticar. A gente acha que o Estado tem que ser mínimo, mas ele tem que ser presente nas principais coisas. Na educação, na saúde, na segurança e coisas que a iniciativa privada é boa, deixa para a iniciativa privada. A gente tem um exemplo aqui em Curitiba, que a gente tem falado, o zoológico. O zoológico custa 6 milhões de reais por ano para a prefeitura. Isso aí a iniciativa privada sabe muito melhor explorar e fazer esse dinheiro voltar para a prefeitura do que só ir. Gerando mais riqueza, gerando mais empregos com mais eficiência, né? Com certeza, com certeza. Talvez a iniciativa privada dirigindo, sem dúvida nenhuma, ela tornaria muito mais eficiente, muito mais lucrativo, né? Ou seja, e minimizaria o custo, né, que o Estado tem em manter toda essa estrutura, que é custeada com o dinheiro dos nossos impostos, né? Que aí cada vez a gente acaba tendo que pagar mais imposto para poder manter estruturas que, se fossem privatizadas, funcionariam muito melhor. E entrando um pouquinho mais na sua vida, além dessa experiência toda profissional, você também tem uma experiência dentro da igreja. Ah, é verdade. Se puder contar pra gente. Paralelamente, Eduardo e Alexandre, paralelamente à minha carreira profissional, assim quando eu vim para Curitiba, Deus falou profundamente ao meu coração em relação ao meu chamado, né? Chamado é algo que a gente sente, como líder que a gente é, e que a gente sente um toque de Deus no nosso coração, na nossa consciência, de poder dedicar a nossa vida de uma maneira mais intencional, mais profunda ao ministério, seja pastoral, seja missional, enfim. E aí, vindo para Curitiba, Deus me falou muito ao coração de que eu deveria me preparar melhor para servi-lo melhor na igreja, onde sempre frequentei, onde sempre colaborei, cooperei, desenvolvi projetos, ações junto com a igreja e com os demais irmãos daquela igreja, né? E aí fui fazer teologia, né? Também já tinha uma formação, eu tinha feito direito e não cheguei a me formar em direito, eu fiz 3 anos, tranquei no último ano. Aí é uma história um pouquinho mais longa, porque eu pedi transferência de Francisco Beltrão para Apucarana justamente para terminar direito na UEL. Tá. E aí as transferências estavam suspensas. Eu perdi, aí fui fazer administração para não perder tempo e me formei em administração de empresas. Então a minha formação eu sou administrador de empresas. E chegando em Curitiba, quando vim transferido para o SESI, fui fazer teologia, bacharel em teologia. E aí também me formei em teologia, 4 anos, né, de bacharel em teologia, e fui consagrado, ordenado pastor batista, onde
Comecei a pastorear uma igreja ali no Bairro Alto, fiz isso por 5 anos. E depois Deus me chama para uma função executiva, né? Uma função onde eu pude trabalhar com todas as igrejas batistas da Grande Curitiba. Então eu fui coordenador executivo das igrejas batistas da Grande Curitiba, região metropolitana de Curitiba, por 13 anos. Aproximadamente 13 anos. E aí eu fiquei nessa função até 2022, no início de abril, quando eu me exonerei, pedi exoneração. Já tinha essa intenção, porque Deus tinha colocado no meu coração que ele tinha um outro projeto. Não sabia eu qual era, mas vinha saber, na verdade, e ainda em final de 2021, quando eu já tinha manifestado isso para a diretoria da associação, né? E aí, uma semana depois, já de ter entregue a carta dizendo que, olha, em março eu deixo, final de março eu deixo. Mas eu não sabia o que era. Mas aí, algumas semanas depois, Deltan me liga, me convidando para ajudá-lo no projeto 200+, e também na pré-campanha, quando ele foi candidato a deputado federal, juntamente com o Fábio Oliveira. Que legal. E então foi uma inquietude que veio dentro de com certeza. Sentiu o chamado. Com certeza. E aí eu quero te perguntar, para você explicar pra gente, porque tem muita pessoas que acham que pessoas da igreja não devem se envolver na política, que acham que é algo separado, né? Eu já escutei muitas pessoas achando, recriminando. Como que você explica isso? Você acha Eduardo, foi muito bom você colocar esse assunto, porque a gente precisa quebrar um paradigma, né? E ao mesmo tempo esclarecer uma espécie de estereótipo que criaram, né? Nas próprias declarações doutrinárias da Igreja Batista, em nível nacional, e eu diria até em nível mundial, né? Porque nós somos oriundos também do movimento batista que surgiu lá na Inglaterra, depois migrou para os Estados Unidos, e, enfim, existe a separação da igreja e do Estado. Porém, a separação da igreja e Estado não quer dizer que a igreja não pode ser parceira do Estado, principalmente em projetos sociais, em projetos de transformação social. Pelo contrário, esse também é um papel da igreja, né? Seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela de qual credo for. É um papel da igreja buscar o bem-estar social, buscar benesses ou benefícios que cooperem com o desenvolvimento da sociedade, não é? E das pessoas, tirando-as cada vez mais de situações de injustiça social. Então esse é o papel da igreja. Então eu acredito de maneira muito clara que na própria origem da palavra igreja, que vem do grego eclésia ou eclesiar, que significa chamados para fora, a origem diz respeito ao quê? As pessoas que estavam fazendo parte da eclésia naquele contexto grego, naquele contexto judaico, elas eram chamadas para fora da cidade. Para quê? Para tratar dos assuntos referentes à cidade. Porque do lado de fora da cidade, elas podiam ter um olhar muito mais reflexivo, um olhar muito mais amplo, um olhar muito mais profundo da cidade e poder verificar onde é que a cidade podia melhorar. Inclusive, eles cercavam a cidade. Então, vejam, se a igreja foi criada com esse propósito, chamados para fora, para tratar de assuntos referentes às necessidades das pessoas que habitavam naquela cidade, a igreja tem uma relação muito próxima, muito direta, muito efervescente com a política. Mas com a política pura, Eduardo. Com a política real, verdadeira, não com a politicagem, não com a política partidária, porque aí é uma estruturação do próprio sistema político. A igreja, ela deve exercer o seu papel de política cidadã, de político cidadão. Né? Ou seja, o cristão e o membro da igreja, ele tem que exercer na sua plenitude o seu papel de um cidadão que se interessa pelas coisas da polis, da cidade, não é? E, portanto, busca o melhor para todos os cidadãos. Então, eu acho que aí é onde está, e você me deu a deixa aqui para eu poder esclarecer de uma vez por todas de que a igreja tem tudo a ver com a política. Religião e política sim andam juntas. É assim como a ciência, né? Ciência e religião andam juntas? Sim, andam juntas e devem andar juntas para poderem se desenvolver e ajudar no desenvolvimento da sociedade. E se a gente pensar que a sociedade
tem que andar na linha do legislador? Sem dúvida. Não é melhor ter pessoas que estão dentro dos princípios e valores da igreja, daquelas que compartilham os mesmos princípios e valores da igreja, lá fazendo as leis? Se deixar esse espaço vazio, o que vai acontecer? Pessoas de outros princípios e valores vão ocupar. Então, nada melhor do que você ter um representante lá do que deixar sem um representante. Que espaço vazio na política não existe. Não existe, Né? exatamente. Então, tem que conseguir colocar pessoas, seja de qual igreja você for, qual crença você ter, é melhor você ter um representante seu lá do que outra pessoa ocupar. E é interessante, Eduardo, porque os princípios do novo são muito aderentes, eu Então eu vou diria, aproveitar. aos princípios que a igreja desenvolve, né? Liberdade de expressão, que é uma das coisas que o novo preza por isso, né? A liberdade de expressão, o combate à corrupção, a transparência, não é? O novo busca alertar para que o Estado seja um Estado eficiente, justo, não é? Que haja de maneira correta, de maneira íntegra. E isso tem tudo a ver com os princípios da igreja, os princípios que nortem os cristãos de maneira geral, sem aqui mencionar a igreja católica, a igreja evangélica ou igreja que seja ela, né? Qualquer pessoa que queira o bem. Exatamente. Né? Eu acho que que queira o bem e que seja do bem, né? Exatamente. Lembrando Martin Luther King, né? Martin Luther King foi um pastor batista norte-americano, todos conhecem, a famosa frase, né, Alexandre? I have a dream, naquele discurso dele que foi memorável e que ele acabou sendo perseguido e morto, infelizmente. Por quê? Porque ele queria essa transformação social da sociedade, essa libertação, né? Essa igualdade, acima de tudo, que os brancos reconhecessem que os negros são iguais a eles e que somos todos iguais diante de Deus e diante da sociedade, do mundo. E aí Martin Luther King vem e traz uma expressão que ficou muito conhecida entre nós aí, que é: se os bons se omitirem, os maus avançam. Mas e aí fica um grande exemplo como é importante alguém da igreja também estar exercendo um papel de liderança na política. Foi isso que eu entendi de Deus, exatamente. Quanta coisa ele fez, né? Quanta mudança ele conseguiu, até perdendo a própria vida, mas ele lutando pelas causas. Né? Exatamente. Foi por isso, Eduardo, que eu entendi de Deus no finalzinho de dezembro de 2021. Eu não sabia ainda que era isso. Mas aí Deltan e Fábio me ajudaram nas nossas caminhadas do ano de 2022 até a eleição. O Deltan e o Fábio sempre me falavam: Dorival, você precisa ser candidato a vereador, mas eu resisti. Eu só fui decidir em novembro de 2023, então, né, depois de uma dura resistência. E aí, então, você entrou com eles em 2022, você saiu candidato? Não saí candidato, eu fui apoiá-los, fui trabalhar com eles, fui assessor deles, né, fiz toda a interlocução junto aos setores da sociedade, principalmente o setor empresarial, setor religioso. Eu fiz toda essa interlocução, tanto para o Deltan quanto para o Fábio, nas 23, 24 cidades do Paraná. Legal. E aí, então, por um chamado depois então do Deltan, você veio pro Novo? Foi assim que você chegou no Novo? Sim, com certeza. Nós estávamos num outro partido, né? Que não vem aqui o caso mencionar, mas nós, quando o Deltan foi estudar melhor qual seria o partido que mais se identificava com seus princípios, foi o Novo. O Novo se destacou de maneira tremenda, né, no olhar do Deltan, no coração do Deltan. E Deltan, então, veio para o Novo o convidou também para um trabalho e uma tarefa da mais alta relevância, que é rodar o Brasil inteiro, e nisso eu também, obviamente, comecei a observar, já imediatamente tomei a minha decisão também de acompanhar o Deltan, não é? E a gente já veio para o Novo, para me filiar ao Novo, mas ainda não tinha no coração essa certeza do que ia acontecer comigo, né? E aí, no desenrolar, eu me filiei e, de repente, já nesse mesmo, quase que simultaneamente, veio também o desejo no meu coração de colocar o nome à disposição. E depois de muito orar, Deus me falou de maneira muito clara de que eu deveria ser pré-candidato a vereador, assim como os meus queridos, né, amigos e irmãos que também são candidatos aí, pré-candidatos, e estamos torcendo para que todos logrem êxito. E a partir daí você entrou no Jornada 2024, que é a nossa... Sim, opa, espetacular jornada do Libertas, não é? Um curso que eu recomendo para todos, né? Quem ainda não fez, faça, por favor.
olha, como abriu a minha mente, me preparou melhor para que eu possa participar desse processo eleitoral, né, do pleito eleitoral agora de 2024. Eu vou deixar então até uma propaganda. O Instituto Libertas é um instituto do Novo, é a fundação do Novo que prepara as pessoas para a política. Não é só para quem quer ser candidato, é também para o cidadão. A gente tem vários cursos dentro do Instituto Libertas para explicar um pouquinho sobre política, como funcionam as coisas. Então, aqueles que querem conhecer o Instituto Libertas, segue lá, entre, faça o seu cadastro. Quem é filiado do Novo, os cursos são gratuitos. Se você não é, filiado, você tem um custo. Mas quem quiser, é só se filiar. Para se filiar no partido é muito fácil, é só entrar no nosso site, novo.org.br. Aí você se filia e tem toda uma formação do Instituto Libertas, tanto para aquele que quer um dia ser candidato, como também aquele cidadão que quer ser melhor informado. Eduardo, eu posso falar um pouquinho só sobre a minha atuação na FIEP? Você não só pode, como deve. Estamos aqui para te conhecer. Isso, obrigado. Eu acabei esquecendo de mencionar que durante o período em que eu fui gestor na FIEP, eu pude aprender muito, né? Eu aprendi muito com o processo de gerenciar processos, com o processo de gerenciar exatamente processos, né? Não deixa de ser redundante, mas não tem outra palavra. E de liderar pessoas, né? É muito grande o sistema, né? Muito grande, assim, muito grande. Quase todos os municípios. SESI, Senai, IEL, né? Sistema FIEP, são 90 unidades espalhadas por todo o Paraná, mas se você for considerar o Brasil inteiro, cada estado tem a sua federação e tem o seu SESI, né? Estadual. Eles são uma entidade privada, de direito privado, mantida pela contribuição compulsória, aquela que sai da empresa, né? Da indústria, vai para o SESI, passa pelo INSS e vai para o SESI, mas enfim, presta um serviço da mais alta relevância, com a capacitação de pessoas para a área da profissionalização, com o serviço social propriamente dito, com a inovação, tecnologia e uma série de outros serviços e projetos que são desenvolvidos pelo Sistema S. Mas lá, além de gerenciar unidades e liderar pessoas, eu tive a oportunidade depois, na sequência, de também desenvolver alguns projetos a pedido do presidente da época, o Edson Campagnolo, né, que foi na gestão de 2011 até 2019, que eu trabalhei com ele como assessor da presidência, aí já não estava mais na unidade, e ali eu coordenei um projeto chamado A Sombra do Imposto, que é uma luta muito grande, nossa, há anos, para que a gente possa mostrar para a sociedade a consciência sobre a carga tributária brasileira, que é pesadíssima. A maior carga tributária do mundo é a do Brasil, né? Hoje equivale a 37% do PIB, né? Um terço do PIB brasileiro, pouquinho mais do terço do PIB brasileiro de carga tributária. É desesperador. Hoje, isso. Que o governo atual todo dia fala em aumentar a arrecadação. Pra quê? Nem um dia fala em diminuir. E diminuir. Sabe por quê? Para poder manter a máquina pesada do Estado, onde há um cabide de emprego, há corrupção. Infelizmente, a gente sabe que há desvio de recursos. E é por isso que o Novo luta para que essa realidade mude. Então foi uma das coisas que me atraiu muito no Novo também. E eu à frente desse projeto, né, a campanha A Sombra do Imposto, nós elaboramos 4 cartilhas, rapaz, muito lúdicas. Foram 2.800.000 cartilhas distribuídas no Paraná entre 2011 e 2015. E eu me lembro claramente, eu rodei o Paraná, fiz 45 cidades fazendo palestras sobre a sombra do imposto. Até me especializei na área tributária sem ser formado em direito, né? Porque eu só fiz 3 anos de direito, faltou um ano na época. E aí eu também coordenei depois um outro projeto chamado Vote Bem, que era uma campanha, né, na eleição de 2016, principalmente, para 2016, para mostrar para o cidadão que o cidadão precisava olhar para a vida pregressa do candidato, né? E não era para ficar olhando só para o partido. Claro que o partido, por exemplo, como um partido novo, é importante a gente olhar o que é que prega o partido, o que é que defende o partido, sem sombra de dúvidas. Mas e o candidato, né? De onde ele veio? Mas né? Eu vou até quem ele é? Você tá falando assim, é que se você olhar partido, são poucos ou quase nenhum fora o Novo que tem princípios e valores. Verdade. Se você olhar a sua partido, você pega um saco com um monte de aí você desanima. Não. Então, assim, não tem como olhar partido sem ser pro Novo, exatamente. porque não tem princípios e valores. Talvez até algum outro partido da esquerda, eles
tem os princípios e valores dele. Mas, no geral, É. os princípios são só uma ferramenta que a pessoa usa Isso. para entrar na política, né? Então, o que você falou é isso. Que tinha que se Isso parar mesmo. de olhar partido e olhar quem que é o indivíduo. Eu costumo dizer, como Deltan, o ideal seria se nós não precisássemos de nenhum partido, né? Para sair de maneira independente. Mas como a gente tem um partido, e um bom partido, um partido que é sério, é íntegro, é um partido honesto, é um partido que busca realmente a transformação do Brasil como novo, que bom que a gente tem esse partido e que bom que a gente pode representá-lo, né? Participar com esse partido para poder fazer a verdadeira democracia acontecer, porque até hoje a gente não tem visto isso acontecer. Então, eu acredito muito nisso, e por isso a gente, desenvolvendo aquele projeto Vote Bem, a gente tentava mostrar para as pessoas que as pessoas precisavam olhar para o ranking dos candidatos, né? Que tem o ranking dos políticos, né? Aquela plataforma muito boa, para ver o que o candidato já fez, como é que foi, se tem processo, não tem, quem é, como não é. Aí quando a gente vê num país em que um descondenado, entre aspas, se é que ninguém pode ser descondenado, né? Exato. É eleito presidente da República, a gente fica preocupadíssimo, né? E vê que, de fato, a gente precisa entrar e fazer a nossa parte. Eu costumo dizer, jogar a estrelinha no mar para fazer a diferença, a história da estrelinha, né? Podemos dizer que dentro disso que você está me falando, é que além do chamado de Deus no seu coração, foi enxergar que fora da política não tem a mudança? Não tem mesmo. Existe uma mudança do ponto de vista espiritual? Existe sim, a transformação espiritual do ser humano, ela é proporcionada através de uma experiência pessoal do ser humano com Deus, tá? Isso eu defendo como pastor, e você sabe que eu jamais deixaria de defender isso. A transformação espiritual no coração do homem, né? Mas a transformação social sem a política é impossível. Não tem outra forma. É participar do processo político para que a gente, como cidadão e usado por Deus como instrumento, a gente vai tentar mudar e vai conseguir mudar se cada um fizer a sua parte. Se cada um fizer a sua parte com integridade, com transparência, com honestidade, né, Alexandre? Com justiça, que são princípios que fazem parte do escopo, né, da vida com Deus, inclusive. Não estou falando aqui de vida religiosa, Eduardo, mas da vida com Deus, do homem com Deus, com o seu Deus, né? Se ele levar em consideração isso e praticar e viver isso, vivenciar, aí ele começa, mas ele não consegue fazer isso sem ele estar inserido no processo político. E para inserir no processo político, a gente tem que estar, hoje, no Brasil, num partido. E, quiçá, tem que ser um bom partido, tem que ser o partido que seja sério. E hoje, para mim, é o Novo. E tem que ter as duas coisas, um bom partido e pessoas competentes. Com certeza. Pessoas com experiência em gestão, isso. pessoas que já fizeram, muito bem lembrado. que sabem fazer. Né? Você é um exemplo aqui, você está contando. Estou fazendo gestão pública para isso, para me qualificar melhor, para poder representar e bem aqueles que votarem em mim. E acredito que todos os demais colegas que estão saindo pelo Novo estão também se qualificando. Alguns já se qualificaram, eu estou atrasado até um pouquinho, mas eu estou buscando até o mês de novembro, início de novembro, eu já concluo a minha pós-graduação em gestão pública. Estou fazendo pela Uninter. Estou sim, Eduardo. Estou fazendo já estou na metade da pós-graduação. Até a professora Zita Lago foi minha professora, né? Eu a convidei para participar daquela audiência lá com o Fábio, porque ela foi minha professora na pós-graduação. Olha como é diferente, então, né? É muito legal. Como é diferente, agora puxando a sardinha pro partido, Sim. Como são diferentes os nossos candidatos, Amém. nossos pré-candidatos. Além de toda a experiência, toda a bagagem, primeiro, querem entrar pra política para servir. Isto, servir. É um propósito. Né? E, né, isso está muito claro dentro do Novo. Todas as pessoas que a gente conversa, 100% trazem. Eu quero servir, dúvida. eu quero fazer o bem. Nunca a gente conversa aqui e a gente sabe quando alguém tá enganando, quando alguém tá com aquele discurso. A gente sente, até pela história de vida das pessoas, que tá realmente querendo servir. E 2, as pessoas buscam estar qualificadas, estão se dedicando, estão fazendo os cursos do partido, estão fazendo os cursos por fora. Teve gente que fez o Renova, cada um tentando se qualificar de alguma E forma. o Libertas também, né? O Libertas, cada um querendo estar preparado para Isso. quando chegar lá, se chegar preparado. Isto aí. É a diferença o grande diferencial do Novo no processo seletivo. Sem dúvida. Que seleciona realmente pessoas que sejam capazes de representar o Novo e os seus futuros eleitores lá na Câmara hoje em dia. Né? Muito legal. Rival, estamos chegando ao fim. Foi
muito legal conhecer você, escutar, aprendi mais sobre você, aprendi sobre seus valores, seus princípios. Estou muito orgulhoso de ter você com a gente. Mas para finalizar, eu queria uma última mensagem, uma mensagem sua, para resumir um pouquinho quem é você, no que você acredita, no que a gente pode esperar de você. Eu sou um ser humano, cidadão brasileiro, cidadão curitibano, que desejo ver a transformação social do meu país a partir do meu município. Eu acredito que as coisas acontecem no município, Eduardo, e é no município, sendo um cidadão da cidade onde eu estou inserido, vivendo com a minha família, que eu vou dar a minha contribuição, a minha cooperação, fazer com que a minha parte seja executada para que essa transformação ocorra. E isso não é possível que não seja dentro de um processo político. Então eu quero convidar você, que ainda não faz parte, que ainda não fez parte, que talvez ainda esteja, porque a política no Brasil é uma coisa muito difícil, tem muito ladrão, muito corrupto, mas eu quero dizer para você que também temos bons políticos como Eduardo Girão, como o próprio Deltan, que foi caçado, perseguido, Fábio, que está aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, o Marcel Van Hatten, que eu sou fã número 1 do Marcel Van Hatten, lá em Brasília, e tem outros, né, os políticos do Novo que a gente tem acompanhado, como a Indiara Barbosa aqui, e tantos outros pelo Brasil, estão fazendo a diferença. E nós podemos sim fazer a diferença. Nós não podemos deixar que os maus avancem. Nós precisamos assumir a parte e a missão que Deus nos concede. E um outro pensamento do Martin Luther King que eu queria dizer, queria repetir aqui, é que ele dizia o seguinte: o que assustava nele não era o grito dos maus, mas era o silêncio dos bons. Por quê? Porque os bons se omitiam e ficavam em silêncio, vendo toda sorte de corrupção, de impureza, de coisa errada acontecendo no nosso país, né, lá nos Estados Unidos naquela época, o racismo, o preconceito racial e tantas outras coisas, a falta de liberdade. E no Brasil a gente também está tendo isso, né, nesses últimos tempos, falta de liberdade, e nós não sabemos o que é democracia de verdade, porque há uma ditadura do judiciário no nosso país, e nós podemos, como sociedade civil organizada e como sociedade em geral, fazer a nossa parte. A minha mensagem é essa, Eduardo: venha você também, se filie ao Novo, procure participar do processo de uma maneira mais efetiva para a gente buscar essa transformação que o Brasil merece, que o Brasil precisa. Nós não podemos desistir do nosso país e a gente tem que participar desse processo e ter esperança. Como o Deltan sempre disse, né? Não devemos perder a esperança e não podemos desistir. Não desista. Podemos entregar para os bandidos. Não entregar para os bandidos, para os maus que estão avançando no nosso país. Essa é a minha mensagem. Quem concorda com você e quer te seguir, como te acha na rede social? É muito fácil, @dorgival.lp, né, no Instagram, Dorgival Lima no Facebook, é a minha página que eu tenho talvez mais concentração no Facebook, mas por causa talvez da minha geração, né, 60 anos, aliás, 60 não, sex, né, eu sou sex, acabei de me tornar sexagenário, né, aí, brincando. Que legal. Então no Facebook, Dorgival Lima, no Instagram, @dorgival.lp. Tá? Eu também tô no Twitter lá, é Dorgival L, se não me falha a memória. E é isso. Que legal. É um prazer participar com vocês aqui. Agradeço esse espaço. Que papo gostoso. Muito obrigado pela sua presença. Espero muito, dia 6 de outubro, estar comemorando com você. E já um grande aprendizado. Alexandre, obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Dorgival. Bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado. Lembrando de vocês que estão assistindo, compartilhe esse vídeo com todo mundo aí. Isso aí. Obrigado, pessoal.